O tema das mudanças climáticas é sempre muito polêmico e envolve atores políticos de diversas esferas, de diversas ideologias e trazem consigo muita dificuldade de compreensão dos fatos. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês quais são os fatos a respeito das mudanças climáticas aqui para a nossa região. Se liga no vídeo aí que vai começar. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal Escola Tempo Clima JF. Deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Vamos compartilhar conhecimento, pessoal, cada vez mais. Beleza? Conto com vocês. Bem, esse assunto rende muita discussão, não é? Mudanças climáticas, porque há quem defenda que essas mudanças são cíclicas do planeta, naturais, com pouca ou nenhuma influência do homem, enquanto outros associam aí essas mudanças do clima ao aquecimento, né? Boa parte devido às atividades antrópicas, ou seja, as atividades que o homem tem agido, né? A forma como o homem tem agido no planeta, deteriorando então a sua camada atmosférica. Hoje, o consenso científico, ou seja, boa parte da comunidade científica coloca o homem realmente como o principal ator, né, dessas mudanças climáticas, pessoal. E por que isso? O aquecimento do planeta, o resfriamento do planeta realmente já aconteceu diversas vezes ao longo da história do nosso planeta, uma história de bilhões de anos, não é isso? E a atmosfera já mudou diversas formas, de diversas maneiras, né, que você puder imaginar ao longo dessa história. Houve momentos com temperaturas muito acima do que o período atual. Houve períodos de era glacial, né, que são períodos em que as calotas polares do planeta se expandem bastante devido ao forte resfriamento do planeta. Então essas mudanças climáticas, na verdade, realmente sempre aconteceram. Existem ciclos. Porém, o que pega aqui? A questão principal aqui, essa mudança que nós estamos vendo hoje, ela vem de uma forma mais acelerada do que o normal. Então os estudos de paleoclima, né, indicam que as mudanças do passado ocorreram ao longo aí de milhares, dezenas de milhares de anos, entre uma determinada característica do clima planetário para outra completamente diferente. Essas mudanças que nós vemos hoje em dia, elas estão acontecendo de uma forma muito mais rápida, né? Vejam no gráfico que mostra a evolução da temperatura média do planeta, medida por satélites, né? Veja como a subida é bastante rápida, né? Desde meados do século passado até hoje em dia, e uma velocidade dessas espanta os cientistas, porque, de acordo com os estudos deles, esse aumento rápido nunca aconteceu antes, né, na história do planeta. Tem acontecido justamente agora. E eles associam justamente que nossas atividades, nossas emissões de poluentes, né, para a atmosfera têm ampliado bastante o efeito estufa. Né? É um fenômeno natural e necessário para a manutenção da vida na Terra. O efeito estufa ele é gerado principalmente pela emissão de certos gases, como o metano e o CO2, né, o gás carbônico. O efeito estufa ele é necessário para a manutenção da vida na Terra. Ele é uma camada que a atmosfera tem naturalmente, né, que faz o seguinte: impede que o calor da Terra, que é recebido pela luz solar, seja totalmente refletido de volta para o espaço. Né? Então, essa camada de gases que formam o efeito estufa, basta você pensar quando você tem um carro, por exemplo, e o carro fica exposto ao sol, e aquele sol entra dentro do carro, né, esquenta lá dentro, e esse calor não consegue ser dissipado para fora. Né? O vidro que está fazendo aí, o vidro do carro que está fazendo aí esse aprisionamento, né, do calor dos raios solares. No nosso planeta acontece exatamente isso também. Né? A atmosfera ela recebe essa luz solar, mas uma boa parte dessa luz solar também não consegue ser refletida de volta para o espaço, graças ao efeito estufa.
E esses gases que eu citei são os gases responsáveis por esse fenômeno. Isso é necessário para a manutenção da temperatura adequada para a vida na Terra. Porém, com essas atividades humanas, esses gases têm sido lançados na atmosfera de uma forma mais significativa e descontrolada. O efeito estufa está aumentando, ou seja, está havendo um desequilíbrio, né, entre o que chega de raio solar e o que é refletido. Cada vez menos tem acontecido essa reflexão dos raios solares de volta para o espaço. Está acontecendo um aprisionamento desse calor de uma forma cada vez maior. E isso gera um desequilíbrio, né, nessa transmissão de energia e de calor. O calor está sendo armazenado de uma forma mais significativa por todo o planeta. E isso altera todos os ciclos climáticos, isso altera toda a dinâmica atmosférica, né, pessoal? Gerando então padrões de tempo diferentes do que nós estávamos acostumados. Essa mudança de padrões climáticos é que fez também os cientistas alterarem o nome de aquecimento global para mudanças climáticas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, então a gente está falando de uma forma mais ampla. Essas mudanças de padrões do clima pode até mesmo acontecer de alguns lugares ficarem um pouco mais frios do que o normal por causa dessa alteração nas massas de ar, na circulação geral da atmosfera. Então, o termo aquecimento global também caiu um pouco em desuso, né? O termo mais atual tem sido mudanças climáticas. E aqui na nossa região, essa mudança fica evidente quando nós olhamos os gráficos da temperatura média anual aqui em Juiz de Fora. Percebam esse gráfico que eu mesmo elaborei, mostrando a evolução da temperatura média anual aqui em Juiz de Fora, a sua estação meteorológica desde 1973, localizada na UFJF, e então de 73 até 2019, vejam a evolução aí crescente, né? Uma tendência clara de aquecimento, né? Inclusive na nossa cidade, vejam, principalmente a partir do ano 2000, em que aparentemente do ano 2000 em diante essas mudanças ficaram mais evidentes aqui em Juiz de Fora. Assim, pessoal, algumas coisas são mais claras e aconteceram principalmente a partir dessa década de 2010 em diante. Nós testemunhamos, por exemplo, ondas de calor extremamente fortes em 2012, em 2014, em 2015. Também os verões de 2014, 2015 e também 2019 foram de temperaturas recordes, além de uma precipitação baixíssima, causando problemas de abastecimento na nossa cidade. Se acontecesse um verão assim, ok, faz parte do clima da cidade, as flutuações, né, atmosféricas de um ano para o outro. Mas nós estamos falando de 3 eventos anômalos e mais algumas ondas de calor, tudo numa década só, que faz nos levantar fortes suspeitas de que o aquecimento global está envolvido com isso, sim. Beleza, pessoal? Está envolvido com o que nós sofremos aqui nessa década. E a previsão, né, como vocês podem perceber, é uma continuidade desse aquecimento caso as emissões do CO2 não parem. Então poderemos sim, nessa década de 2020 em diante, testemunharmos mais alguns eventos anormais. Isso não significa que se tornará um local inabitável, claro que não. As mudanças são bem devagares, mas elas estão aí. E nós devemos estar preparados para elas. Também observamos um dos argumentos utilizados para alguns que não concordam com esse aquecimento, é que muitas das estações meteorológicas estão localizadas em centros urbanos. E à medida que esses centros urbanos crescem, a mancha de calor, né, provocada pela ilha de calor, faz com que essas estações registrem temperaturas acima do que é a realidade, né? Muitos dizem, basta você ir no campo, numa região rural, para você ver que o clima continua o mesmo. Isso, de certa forma, faz sentido. Porém, mesmo nas estações rurais, esse aquecimento tem acontecido, essa mudança de padrão térmico. E a nossa estação aqui em Juiz de Fora é uma estação localizada no topo da UFJF, num dos topos de morro mais altos da cidade, onde existe pouca influência de urbanização.
e lá também, como vocês viram no gráfico, esse aquecimento tem acontecido, o que, portanto, derruba essa teoria. De uma forma geral, pessoal, o aquecimento tem acontecido sim, isso é fato. Porém, a mídia coloca de uma forma, muitas vezes, infelizmente, pseudocientífica, né, indicando projeções alarmantes de 2, 3 graus ou mais. Órgãos governamentais também fazem isso e o fazem sem uma certeza no fato, porque nós temos um fato, o aquecimento tem acontecido, mas nós tentamos às vezes fazer projeções, né, climáticas para daqui a 50, 100 anos, e isso é extremamente difícil de fazer. Bom, na minha opinião, essas projeções são extremamente difíceis de se levar totalmente em consideração, pois nós temos uma grande responsabilidade com o planeta. Porém, a forma como o planeta reage a essas mudanças, nós não temos um domínio completo desse conhecimento ainda. Sabemos que esse aquecimento tem causado alguns efeitos, porém nós não temos certeza de como vai ser a continuidade desses efeitos a longo prazo. Isso significa que a gente tem que continuar poluindo o planeta, enviando esses gases poluidores? Claro que não. Temos que repensar a nossa forma de desenvolvimento sustentável. Porém, muito cuidado na hora de se levar em consideração esses aumentos catastróficos de temperatura que são previstos por alguns modelos e por alguns cientistas. Cuidado com as afirmações de que furacões vão acontecer no Brasil todos os anos. Cuidado com afirmações de que a Amazônia vai virar um deserto. É necessário ter bom senso também, é necessário acreditar sim na ciência, acreditar que estamos vivendo um período de preocupação, de crise climática. Porém, também temos que nos preocupar com essas projeções alarmistas. O bom senso aqui é fundamental, ok, pessoal? E no mais, eu gostaria de agradecer a vocês por me ouvir nesse vídeo. Eu espero que eu possa ter bastante feedback de vocês. Esse é um assunto sempre meio delicado, né? E por favor, comentem e deixem seus comentários. Eu quero ouvir também a opinião de vocês. Estamos aqui para aprender juntos, não é isso? Muito obrigado, pessoal. Força e paz a todos. Fiquem com Deus.